irmãos, hoje é a classe dos adultos, nós vamos estar estudando, né, o capítulo de Provérbios, Provérbios 14, e eu quero passar para os irmãos que esse texto aqui, ao estudar aqui, nós vimos que o primeiro tópico dele, ele nos fala a respeito de andar em sabedoria. E o segundo tópico, ele fala, não viver segundo as aparências, que vai do 8 ao 15. O terceiro nos fala a respeito do comportamento e de suas consequências, que vai do versículo 16 ao 35. E o primeiro versículo, né, ele nos diz o seguinte, observe aí vocês na sua Bíblia, o primeiro versículo. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata, com as suas próprias mãos, a derruba. Então, quem deseja um lar forte, feliz, próspero, precisa começar temendo ao Senhor e reverenciando a Ele. É Ele quem edifica o lar através dos seus membros. Ele traz alegria e prosperidade para o nosso lar. A mulher inteligente é totalmente dependente do Senhor. Faz do seu lar um refúgio. Toma decisões certas no relacionamento com esposos e filhos, esforçando-se para desenvolver a intimidade no lar. Mas a família é destruída quando a mulher não usa de bom senso. Bom, nós podemos ver aqui também, como a Edith já falou, né, fez um apanhado geral aqui do versículo, mas a sabedoria é nós olharmos para Deus, olharmos, né, e vermos a perspectiva de Deus, ou seja, vivermos de forma que agrade ao Senhor, porque só assim alcançaremos a ser essa mulher sábia, essa mulher que edifica a sua casa, essa mulher que tem os olhos fitos no Senhor e Salvador. Só assim seremos sábios aos olhos do Senhor. E nós podemos ver aqui também que no versículo 2 fala, o que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o desprezará. Na minha tradução, retidão, na sua, né? Uhum. Na minha tradução é sinceridade. Eu gostaria de destacar essa palavra. O Senhor abençoa quem tem uma vida consagrada, íntegra. Aqui nós podemos aplicar não só a mulher, que deve ser sábia, mas a toda a família. Josué ensinou o povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Não corra o risco de ser desprezado ou de ser pisado pelos homens, como Jesus nos adverte em Mateus 5,13. Versículo 3. Está na boca do insensato a vara, para sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão. Aqui fala que a vara está na boca do ímpio, aquele que não tem o temor do Senhor. Então nós sabemos que o ímpio muitas vezes fala coisas, né, que não condizem com a palavra de Deus. E aqui fala que Deus, ele preserva aqueles que realmente buscam a Ele. Então, nós, como cristãos, nós devemos ter cuidado com a nossa língua. Muitas vezes nós falamos coisas, né, que não agrada a Deus. Então, agimos como tolo, né? Muitas vezes agimos como ímpio, como insensato. E não pode ser assim. Principalmente nós que somos servos do Senhor, muitas vezes devemos refletir, pensar naquilo que vamos falar. Será que a nossa língua muitas vezes fala coisas que realmente Deus agrada do nosso viver, a maneira de agir, aquilo que nós pensamos? Então, nós devemos estar refletindo, né? Porque aqui fala, né, que Deus preserva, Ele cuida, principalmente daqueles que realmente buscam a Ele. Isso é muito sério, né, irmãos? Então devemos evitar
o insensato, porque a sua língua é como uma vara, assim diz o versículo. Esse versículo me levou ao versículo 7, que diz: vai-te à presença do homem insensato, e nele não divisarás os lábios do conhecimento. Então, em outras palavras, não compensa estar na presença do insensato, porque o que ele fala, pouco se aproveita. E ainda, o versículo 16, que diz: o sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encoleriza-se e dá-se por seguro. Então, cuidado. Nossa palavra aqui é cuidado, né, com a nossa língua, que ela não seja como uma vara. Isso. E é interessante aqui, irmãs, que o versículo 4 também, né, nos chama a atenção. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, a abundância de colheita. Ou seja, quando nós trabalhamos, né, com as nossas próprias forças, alcançaremos recurso. Alcançaremos coisas que vai nos dar um bem-estar. Vamos ter uma vida realmente boa, porque o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem nos dado força. Então nós temos que estar atentos, porque quando nós chegamos... Você quer comentar alguma coisa, Dite? Não, estava lembrando aqui que quem quiser um celeiro limpo, é só não ter bois, né? Tem aquela história também de agradecer a Deus os pratos sujos, né? Que as pessoas comentam. Agradecer a Deus quando você tem prato sujo para lavar. Por quê? Porque você teve a comida, né? Para sujar os pratos. Você tem uma família para conviver. Então, eu acho que o texto esse versículo vai por aí. Nós precisamos ter metas. Quem tem metas, se dedica às suas metas. Porque a segunda parte do versículo vai falar da fartura, não é? Que vai trazer que o boi, através do trabalho do boi, né? Aí a gente que já morou na roça, sabe que o boi ele ara a terra, depois ele ajuda no plantio, ele ajuda até em limpar a roça, né? E depois ainda ajuda a carregar os frutos para casa. Então achei legal essa reflexão que me levou lá à minha infância, quando a gente conviveu com tudo isso, né? Quando a gente conviveu com tudo isso, né? Com o cheiro do curral sujo e também com a fartura. Então isso é bem fácil para a gente. Então o que eu queria enfatizar é que a gente deve, se a gente ainda não tem esse costume de ter metas, que a gente comece, né, a criar metas. Não venceremos, não alcançaremos as metas sem esforço, sem dedicação. Então eu queria aconselhar isso, a gente anotar essas metas nossa, aquele sonho nosso, anota no papel, ora sobre isso, né? Coloca diante de Deus, que a Bíblia diz que aquele que semeia terá abundância nas colheitas. Mas todos nós sabemos que entre a semeadura e a colheita tem o trabalho diligente, muitas vezes cansativo, mas é preciso estarmos nos dedicando a alcançar as nossas metas. E também o que eu entendi nesse versículo é que as nossas metas, nós realmente queremos alcançar um objetivo, aí requer esforço, né? Tem que haver um esforço, empenho. Se não esforçarmos, nós não vamos alcançar o que realmente queremos. É verdade. O versículo 5 também nos diz assim, você lê para nós, Edna? 5. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentiras. Isso, a testemunha verdadeira, ela faz o quê? Não mente. Ela não mente, ela só vai falar a verdade. Porque a Bíblia nos ensina a falar a verdade. Então nós temos que viver, não só falar, mas viver em verdade. Temos que tomar esse cuidado.
Porque a Bíblia nos ensina aqui agora nesse versículo que a falsa, ela vai fazer o que é a falsa? Se desboca em mentiras. Então o justo tem que andar só na verdade, viver na verdade, falar da verdade. E eu queria chegar aqui, gente, peço licença a vocês, para me comentar um pouquinho aqui do 6 e do 7, que eu estudei aqui, dei uma preparada. Então, eu vou comentar um pouquinho. O 6 e o 7 aqui, tá? Ele fala a respeito de andar em sabedoria. Andar em sabedoria. E o que é andar em sabedoria? Primeiro, evitar os escarnecedores, evitar os insensatos, do 6 ao 7, irmãos. E eu volto no 3 também, que fala das consequências do sábio e do insensato futuro. Né? Nós podemos ver aqui que o 6 fala assim, o escarnecedor procura a sabedoria e não encontra, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Por quê? Então aí eu lembrei, Valquíria, daquele provérbio que as pessoas sempre falam, né? Que a Bíblia fica doido. Então não é bem assim, né? Porque o sábio, ele é sábio porque ele estuda a palavra de Deus, né? Ele é sábio porque ele obedece a Deus e ele se torna cada vez mais sábio. Cada vez mais conhecimento para ele é o quê? Fácil. É fácil. É fácil, porque o Espírito Santo é que vai dando conhecimento. Me lembrei do Salmo 16 também. Acho que o versículo 7, que diz que o Senhor nos ensina e nos aconselha até durante a noite. Então, que maravilhoso, né? Esse Deus nosso é realmente maravilhoso. É um Deus maravilhoso mesmo, um Deus que nos ensina que quanto mais nós buscarmos essa sabedoria dele, quanto mais intimidade com Deus, mais santidade, mais vida agradável na presença de Deus. E isso só nos traz mais crescimento, né, Edith? Nos traz mais dependência de Deus. E não tem nada melhor do que viver na dependência de Deus. Vamos pro 8? Eu queria voltar mais um pouquinho no 5. No 5, né? Então a ênfase dele é não minta. E eu estava pensando, enquanto eu estudei esse versículo, que muitas vezes nós mentimos sem saber que estamos mentindo. Tipo assim, alguém me conta uma coisa que eu acho que é verdade e eu passo para frente. Então, alguém mentiu para mim e eu vou mentir para você. É um dos problemas hoje, né? Então, o que nas acontece? redes sociais hoje. É muito complicado você sair compartilhando coisas que você não sabe de onde veio. Não sabe se realmente é verdade. Então, o versículo 15 diz, o simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Então, o que significa? O prudente, ele examina. Ele vai ver se aquilo ali de fato é verdade. Chegou até ele, tudo bem. Ele vai ver se realmente é verdade antes de passar para frente. E me lembrei daquela história das 3 peneiras, né, que é atribuída a Sócrates, que tem a primeira peneira, né, que é a verdade. Você vai perguntar, isso é verdade? Tem certeza que é verdade? Mas ainda tem a segunda peneira, que é a peneira da bondade. Você vai falar, mas essas palavras são bondosas? Vai edificar? Vai ajudar a pessoa que vai ouvir? E a terceira palavra é, mesmo passando pelas duas, né, mesmo se for verdade, mesmo se for edificar, você vai perguntar sobre a necessidade. É necessário? Então, antes de compartilhar um texto, né, ou uma figura, ou alguma coisa, é bom estar filtrando as informações. Passar pelas 3 peneiras, né? Só aí. É verdade. Vai passar pouca coisa. Com certeza. Então, irmão, nós vamos agora pro 8, Edith. Né? Você falou até o 7? Foi isso. 8. Pode ler para nós, Edith? A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia dos insensatos é enganadora. Que vai falar da pessoa conhecer a si mesmo, né? Eu volto lá no Sócrates, né? Que tem aquela famosa frase, conheça-te a ti mesmo. O que acontece? Quanto mais nós nos conhecemos a nós mesmos,
mas nós temos domínio de nós mesmos. Então, se você sabe que você é do estupim curto, então você já vai ter cuidado, né? Já vai tentando se dominar, você já vai para a conversa já sabendo disso. E assim por diante. Uma outra coisa é eu ficar muitas vezes dizendo que eu não tenho habilidades, que eu dou uma descoitadinha, né? Porque todos nós temos dons, todos nós temos habilidades. Então conheça-te a ti mesmo. O versículo diz, é entender o seu caminho. Qual que é o meu caminho? A minha vida, o eu. Então entenda você, conheça as suas habilidades, procure crescer, né? Dentro daquilo que você é, ao invés de ficar olhando para o outro e às vezes criticando o outro ou até desejando, né? Ser igual ao outro ou ter o que o outro tem, não sei. A gente precisa usar, né, reconhecer os nossos dons, nossas habilidades e desenvolver, porque aí nós vamos estudar, vamos adquirir mais conhecimento, vamos crescer. É assim que a gente cresce, é sabendo de onde eu estou e onde eu quero chegar. E aí eu começo a caminhar para chegar lá. Para chegar, isso aí é o prudente. Mas e o insensato? E o que não é prudente? O insensato, ele é o quê? Ele é enganador. Ele mesmo ele pode destruir a sua casa. Ele engana a si ele mesmo, não for né? Isso, a si mesmo. Então ele é completamente o contrário aqui daquele que tem a sabedoria. Verdade. Que tem a sabedoria, que busca em Deus, que tem vivido para Deus e para honrar. Mas o versículo 9 também nos fala algo interessante. Vamos lá? Lê para nós? Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos a boa vontade. Aí vem uma coisa que eu acho que é a que eu mais detesto. O tal do cinismo, né? Cinismo, a pessoa está ali errada, você vai até orientar ela, não aceita errado, a pessoa ri do seu pecado, não, tal, e é cínica. Então essa pessoa, ela está zombando do pecado que é terrível. Com o pecado nós não podemos brincar, o inimigo ele é enganador. Então de pecado não se zomba, o que nós precisamos é reconhecer os nossos pecados, porque quem zomba do pecado, do que o pecado pode causar na sua vida, é louco. Isso. Versículo 10 vai dizer assim, Ele diz, só voltando só um pouquinho. Mas, e os retos? O que há nele? Em vez de pecado, há boa vontade. A diferença aí, né? Ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, mas tem aqueles que têm boa vontade, Tem boa estão vontade buscando. O que o Senhor né? ensina? Sempre Nós pra- devemos buscar. Ele não não fala assim. tenta melhorar, A gente buscar o está melhor. Né? buscando sempre o melhor. Versículo 10 continua falando sobre isso, fala, o coração conhece a sua própria amargura e o estranho não se entremeterá na sua alegria. Então, o pecado traz amargura no coração e a pessoa devia reconhecer isso, devia temer isso. Versículo 11, a casa dos ímpios se desfará, mas a tenda do justo florescerá. olha que maravilhoso, né? Que nós falamos lá no versículo 1. Uma casa organizada, uma casa que cresce, né? As pessoas crescem, conseguem crescer, viver em união. É a sabedoria que faz isso na vida da pessoa. Mas a casa do ímpio se desfará. Quer dizer, ele está ali no pecado, ele está bebendo, ele acha que está certo, que está, ele está ali rindo, mas a casa dele está ruindo, né? Está ruindo. Vai chegar um ponto que vai cair. Então é muito perigoso isso. Quero ler ainda o versículo 13, que fala, até no riso terá dor no coração, e no fim a alegria é tristeza. Já pensou? É isso aí. Triste. A pessoa fica rindo do pecado, mas até no riso, se você for conversar com ele, se você for analisar, se ele for abrir o coração para você, você vai ver que lá no fundo ele é triste. Então não precisamos ter inveja, a Bíblia diz isso.
não precisamos ter inveja daqueles que riem. Um dia minhas filhas perguntou por que os vizinhos, né, que bebem muito, por que eles riem tanto, né? E então eu podia explicar isso para elas, né? Na verdade, eles estão querendo externar aquilo que não são, uma alegria falsa, uma coisa passageira. Que mais profundo que seja, não é real, é só Não é ilusória, real. é só ali com um tempo determinado. Vai passar né? muito rápido, Não né? é aquela alegria que a gente tem Olha que, mesmo estando em situações difíceis, a O gente fim da tá- alegria é o quê? Tristeza. Tristeza. Que horrível, né? Então nós, mesmo que passamos por lutas, por dificuldades, mas Jesus falou, olha, tem de bom ânimo. No final vai ser alegria. Então é isso que nós queremos, né? Opa. Ainda que tenhamos que Como passar por queremos. lutas aqui, por Lutas dificuldades, e tribulações, tristeza, mas no fim, caminhamos e alegria. sabemos, né? uma esperança viva, né? Esperança viva. Principalmente o versículo 12, que fala o seguinte, né? Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles é o caminho da morte. Então, esse mundo, por mais, né, ele lá que realiza as coisas, acha que tá aí tudo bem, tudo certo, só pratica maldade, mas lá no fim é que vem, né, as consequências. E qual é o resultado? A Bíblia mesmo fala, né, que o salário do pecado é a morte. A morte É a justiça, consequência. né? Eu estava lendo isso e vendo, é justiça. Não é que a pessoa vai, é uma recompensa que a pessoa vai ganhar, não, é justiça, é um pagamento, salário. A pessoa está fazendo para ganhar aquilo. Então ela é justo, é o salário justo que ela vai ter. Não é porque Deus é mau, quer castigar. Ela lutou para aquilo. Ela viveu a vida investindo naquilo. E falando sobre isso, eu queria dar o exemplo, né, de continuar falando de bebida, né? Beber socialmente, por exemplo. Parece que é bom, parece que não tem nada a ver, né? Mas aí pode acontecer um acidente na volta, pode, né, alguém se machucar, pode atrair uma enfermidade, né, para o corpo, mesmo bebendo socialmente. Sem né? falar, Edith, que essa tarja aí de beber socialmente é o começo. É o começo. Socialmente, Ninguém começa bebendo muito, né? pois é o começo. Então, o que a gente tem que fazer, como a Bíblia diz, afastar, né? Fugir. Afastar mesmo, fugir, porque essa é a receita certa. Então tá, e essa questão de bebida a gente conhece, né, que traz muita Prejuízo. muita desavença na família, né, muita separação. Em todos os aspectos, né? separar para você ver, Então, traz prejuízo. a Bíblia diz aí, né, há caminhos que o homem parece direito. Parece, cuidado. Muita oração na escolha dos seus Sem caminhos. certeza, né? Muita oração. Vamos depender de Deus. Porque o pecado muitas vezes o inimigo quer encobrir a amargura que existe no pecado, né? Quer mostrar só o lado bom. O vinho vermelho, né? Chama Bonito, atenção. atraente. Aquela cerveja assim. Só um pouquinho, não vai te assim, fazer mal, sai. não tem nada. Como é que Vai. diz? A cerveja ali saindo aquelas gotículas já Gelatina, fora, que gelada, gostoso, né? assim. Então, chama atenção. Mas Fim é existe o lado amargo. Então, vamos rogar ao Senhor, né, que nos guie. Ele quer fazer isso. A Bíblia diz lá em Salmo que o Senhor ele nos ensina o caminho e Ele nos guia. Então, é maravilhoso poder contar com a ajuda de Deus. Vamos para o 14? Isso. Pular um pouquinho aqui, que a gente já comentou 12 e 13. O infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder, o homem de bem. Estava olhando aqui, Valquíria, essa palavra infiel, aqui no hebraico, é sug. É infidelidade a Deus. Então, expressa deslealdade a Deus. E o comentarista da Bíblia Vida, ele diz que é voltar para trás. Infidelidade é voltar para trás. Aí eu lembrei do povo de Deus lá no Egito, dando voltas no monte, né? Dando voltas lá e um caminho que eles podiam fazer,
Com pouco tempo eles ficaram 40 anos. 40 anos, e Por mesmo causa da assim, infidelidade, e mesmo da assim, deslealdade a Deus. sentindo saudade, né, das panelas cheias de carne. É o pecado, né? O pecado, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu Ele deles. não saiu deles. E eles ficaram ali, voltando para trás. Voltando para Então, trás. irmãos, vamos caminhar para frente, né? Vamos caminhar para frente, vamos ser fiéis, caminhar sempre para frente. O Senhor quer nos colocar longe, né, do pecado, longe desses caminhos tortuosos que nos levam para distante de Deus. Vamos pro 15? Nós já citamos o 15 ali Já. em cima, né? Então, 15, eu estava 16. pensando a gente ir agora para o 19. 19? O 19 ao 24 vai falar aquele tópico, né, que você citou no começo, Ah, sim. que vai falar que promove o comportamento ético e sábio, assim como as consequências do comportamento social incorreto. Então, todo provérbio é assim, né? Ele fala assim, ó, você vai seguir esse caminho, você vai chegar lá. Você seguir esse caminho, você vai chegar lá. E a Bíblia também já diz sobre 2 caminhos, 2 portas, né? Dois senhores. Então é bom a gente pensar nisso. Então, só para fazer um resumo desses versículos, comportamentos que aparecem aí, né? Maus, ímpios, aborrecidos, pessoas que odeiam, pessoas que desprezam, como aquele fariseu lá de Lucas 18:10, pessoas que praticam o mal, que usam meras palavras, né? Então, qual que é a consequência deles? Vão ser humilhados, né? Ainda que pareça que não, um dia eles vão ser humilhados. Se eles não se continuam assim, né? Vão sempre permanecer no pecado, na maldade. A maldade, ela tem sempre uma maneira de ser pior, né? Tem sempre uma maneira crescente de ser. Então, nós lembramos lá de Salmos 42, 7-9, que um abismo chama outro abismo. Então, infelizmente, nós vemos pessoas assim, que tem uma ficha muito extensa, né, na polícia, porque começou furtando um pouquinho, depois foi tal, e outro crime, vai cada vez mais, segundo ele, se aperfeiçoando no crime. Que terrível, né? Se aperfeiçoando. Então, o pecado é assim. O versículo 24 fala da estultícia. A estultícia, o que diz o versículo? 24. Aos sábios a riqueza é coroa, Glória mas a a Deus. estultícia dos insensatos não passa de estultícia. Só fica na estultícia. Só fica naquilo. Só fica naquilo. Só Deus pode mudar. Só Deus. Mas eles não reconhecem, né? Sem o reconhecimento de que eu preciso de Deus e aceitar o perdão de Deus e o senhorio de Deus na minha vida, nunca vai encontrar verdadeira alegria, nunca vai se satisfazer, nunca vai. O inimigo vai sempre arrumar um jeitinho dele afundar um pouquinho mais no pecado para não sair do pecado. O que acontece então com os sábios, né? Os sábios eu vou chamar de recompensas, né? O Senhor vai abençoá-lo. Eu lembro que de Atos 20, 35, né? Ele vai ter para dar. Lá em Deuteronômio 28, 12, 13, diz que ele vai emprestar. Então, o justo vai ser recompensado pelo Senhor. A Bíblia diz aí que ele vai receber as beneficências e a fidelidade do Senhor como recompensa. Então, como diz aquele hino que a gente já cantou muito antigamente, né? Compensa servir a Jesus, mais e mais. Por isso nós estamos aqui, servindo ao Senhor. Já viemos até aqui, né? E vamos continuar. O Hebreus 6:10 diz que o Senhor, Deus não é injusto para esquecer da sua obra e do trabalho. Salmos 37:28 diz que os justos serão preservados para sempre. Quer mais? Amém. A memória dos ímpios vai ser como a moinha, né? Que o vento espalha, mas o justo vai ser preservado para sempre. Então, no final,
os perversos serão o quê? Destruídos, né? Serão destruídos, infelizmente, né? A gente fala isso com dor no coração. Versículo 26. Vamos fazer agora aqui um resumo do que é que o justo não tem. O ímpio, desculpe. O que é que o perverso não tem? Nós dissemos que eles serão destruídos. Então, versículo 26 diz que eles não têm o amparo do Senhor. Por quê? O Senhor é um refúgio para os filhos. O Senhor é um refúgio para os filhos. E o ímpio ele não tem esse amparo. Bem-aventurado, não, é Salmo 91, diz aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Mas é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Vai habitar a sombra, vai estar à sombra do Onipotente. Né? É como se a gente tivesse aqui, uma vez eu fiz um... Descansará. Descansará. Mas é aquele que, não é todo mundo, a gente abre a Bíblia lá no Salmo 91 e acha que vai valer, não é assim, né? É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Versículo 27 diz que ele não tem o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? Começo de tudo, né? A Bíblia diz o princípio da sabedoria. Né? Então o temor do Senhor ele é o começo de tudo, é a fonte da vida espiritual. É a fonte da vida espiritual. Que coisa mais linda, né? O temor do Senhor é a fonte do quê? Da vida. Da vida. Né? Então, como ele não tem o temor do Senhor, ele cai em laços de morte. Tristeza, né? Cai em laços de morte. Versículo 29 diz que ele não tem paciência. Não é longânimo, não tem paciência. Ele tem um ânimo precipitado. E há quem comparou a pessoa de ânimo precipitado a um fogo consumidor. Aquele fogo fora do controle. Será que a gente pode imaginar isso? Numa seca? Um fogo fora do contrário, que vai destruindo tudo, né? Então, por onde passa, destrói, né? É uma tristeza isso, né? Versículo 30 diz que ele não tem Jesus no seu coração. Então, ele não tem o coração e a mente saudável. Só tem paz aquele que tem Jesus no coração. Mesmo passando por lutas e dificuldades, mas ainda consegue estar em paz. A Bíblia diz que ao invés disso, ao invés de ter Jesus no seu coração, ele tem o quê? Inveja, né? Tem inveja. E o que a inveja faz? Apodrece os ossos, né? Versículo 31 diz que ele não honra a Deus. E quer falar alguma coisa sobre isso? Não honrar a Deus, né? Não honrar a Deus, por quê? Porque ele insulta o oprimido. Quem é o oprimido? É uma alma. É uma alma que Jesus morreu por ela. É uma criatura de Deus. Aquele que Deus criou. Então, o ímpio não tem compaixão. Né? Isso eu lembro do Billy Graham, que trabalhou muito contra o racismo. Ele falava que o negro também tem uma alma por quem Jesus morreu. E o pobre, né, o oprimido, também tem uma alma por quem Jesus morreu. E precisamos ter compaixão dessas pessoas. Então nós concluímos, né, mais um capítulo de Provérbios. E nós vimos que nesse capítulo, assim como nos outros, traz muitos paradoxos. Paradoxos aqui é entre o sábio e o tolo. E a palavra de Deus sempre nos exorta a escolher o melhor caminho. Gosto muito lá de Deuteronômio, quando o versículo do Senhor coloca diante de ti a vida e a morte. Escolhe a vida. Eu fico pensando na bondade de Deus, né, o carinho de Deus. Escolhe a vida para que vivas. Então aqui, escolha ser sábio, né? Então são conselhos de sabedoria que nos levam a uma vida de paz, bem-estar aqui e ainda mais. Isso, né? Edith, a vida eterna com Deus.
O 34 aqui, ele fala assim, a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Então aquele que anda retamente, que serve, que teme ao Senhor, ele vai ser exaltado. Alguém já disse que esse versículo aí devia ser um versículo-chave para todas as nações. Então, é um Que todas as nações versículo observassem. muito bonito. E voltando aqui ao versículo 32, eu achei muito importante. Fala que o justo, aquele que anda corretamente diante do Senhor, mesmo ele estando morrendo, ele ainda tem esperança, né? Mesmo nas últimas horas, né? Ele está ali, né? Ele ainda tem esperança no Senhor. Muito bem. Então, versículo 33 fala: no coração do prudente repousa a sabedoria. E aí eu queria perguntar para mim mesmo, para você: você tem um coração prudente? Né? Você tem um coração prudente? Enquanto no nosso coração deve ser prudente, onde a sabedoria repousa, onde ela encontra lugar, onde ela chega, né, e encontra, nos ajuda, né, a colocar a nossa experiência em prática. Como disse a Edna, né, ainda morrendo, o sábio tem esperança. Por quê? Porque a sabedoria repousa. É lindo isso. Repousa no seu coração. Versículo 32, pela graça e só pela graça que nós alcançamos, né, a bem-aventurança. É lindo quando Jesus diz que no último dia, né, ele vai separar os sábios dos tolos e vai dizer: bem-vindos, vinde bem-vindos do meu Pai, para um lar que eu preparei desde a fundação do mundo. Isso está em Mateus 25, 34. Versículo 35, então, para terminar, né, aqui é a minha palavra: o servo prudente goza o favor do rei. Vamos repetir? O servo prudente goza do favor do rei. Quem é o rei? Jesus. Jesus, né? Jesus. Então nós vimos esse capítulo que muito nos ajudou, né, com esses conselhos maravilhosos da palavra de Deus. Amém, irmãs. E nós esperamos que todos os nossos alunos estejam, né, atentos e que eles possam andar em sabedoria e que eles possam, né, viver não segundo as aparências e que eles possam também pensar no seu comportamento e nas suas consequências. E eu me lembro muito daquele cântico, né? Sempre quando alguém lá em casa fala alguma coisa errada, eu falo, né? Cuidado boquinha, cuidado mãozinha, cuidado pezinho onde está pisando, porque o Senhor tudo vê e tudo sabe. E que nós sejamos sábios, porque nós só iremos alcançar favores de Deus, né? Porque aquele que não é sábio aos olhos do Senhor, que não busca essa sabedoria de Deus, ele vai alcançar o quê? O furor do Senhor. Então sejamos sábios, não aos meus olhos ou das irmãs, mas aos olhos de Deus, procurando andar na presença dele, e que Deus esteja abençoando cada um de vocês que estão nos assistindo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.